É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leva o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Ponha um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. Oh, irmão, sou irmão, abram meus olhos, quero ver a luz. Oh, irmão, vento, irmã, chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Eu amo o mundo, gosto de viver, vivo nos campos entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando o amor. Sempre cantando com muita alegria, passo os meus dias pregando
construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e que os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Mais uma? Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o teu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Nossa gratidão, Toninho. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Boa noite a todos nós. Sejamos todos nós bem-vindos à Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Ricardo, seja bem-vindo. Nós vamos estar fazendo aqui um momento de vibração para nossa irmã Iracema Gobato Valezin, a tia da nossa irmã Ana Chacon, a Bazinha, lá em São Paulo. E para nosso irmão Adir Salomão Júnior, um ano de desencarne, hoje. Vamos respirar bem fundo, serenar os nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus. Agradecer pela noite, pelo dia que nós tivemos, pela noite que se inicia, por esse momento de estudo e reflexão do Evangelho do Cristo. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a Jesus, nosso irmão maior, o amor de nossas vidas, que veio até a Terra e exemplificou o Evangelho, de forma que nós possamos seguir. A nossa gratidão à espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor aqui da Fraternidade Espírita Jesus de Nazaré. Que nesse momento as nossas vibrações, as nossas emanações positivas possam estar indo de encontro a todos os nossos irmãos nos dois planos de vida, e em especial aos nossos irmãos que se encontram nos vales. Então, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que a espiritualidade possa estar do lado do nosso irmão Ricardo,
para o intuir, para que ele possa trazer para a gente bastante esclarecimento. E do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento. Senhor, nós te agradecemos, te pedimos para que possamos iniciar os estudos da noite de hoje. Que Deus os abençoe. Ricardo, seja bem-vindo, nossa gratidão, Deus abençoe. Amém. Muito obrigado pelo convite, Demi. Obrigado também à Fraternidade Espírita, que me convidou. É sempre bom a gente falar, né, com outras casas espíritas, é sempre bom a gente ter novos contatos com irmãos nessa doutrina, né, nesse caminho de luz que é a doutrina espírita, conhecimento do Evangelho. Por isso é a doutrina que salva, né? É que abre a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entrar de fato no caminho, né? Fazer aquilo que Deus quer que façamos. Aproveitar de fato a nossa reencarnação aqui, né? Não perder mais uma dentre tantas, né? Pelo menos foi o meu caso. E tentar fazer melhor dessa vez. Buscar fazer melhor dessa vez. Então, eu agradeço, dou os parabéns ao Toninho, que fez um excelente repertório. Peguei só no finalzinho, que eu estava me organizando aqui, fazendo uma revisão. Gratidão, irmão. Toninho, você tem muito talento, viu? E Deus lhe abençoe sempre mais. Isso é obra de Deus. E você tocou uma canção que me emociona muito, que é Tocando em Frente, Renato Teixeira, né? Missá. Isso é pedido do Ademir, todo dia tem que tocar ela. Essa música, ela tem que tocar muito, né? Porque ela vem lá de cima, né? Exatamente. Como diz o livro de Paulo Estevam, né? O terceiro céu, né? Para baixo aqui, para a gente poder ter essa harmonia, essa vibração bacana, né? Então, sempre quando alguém toca essa música, ele está entoando um hino, né? Um hino à vida, ao propósito da gente estar aqui, né? Porque a vida consiste no dia que a gente chega e no que vai embora, né? Isso. O que a gente faz nesse intervalo entre o dia que a gente chega e vai embora? Exatamente. Então, obrigado, viu, Tony? Eu que agradeço. Bom estudo, Deus te abençoe e te ilumine sempre. Amém, você também. Bom, hoje a gente vai falar do Sermão do Cenáculo. Acho que o Ademir já ouviu essa aí, né, Ademir? Eu tô fazendo essa aí em algumas casas, porque foi um estudo que me caiu às mãos, assim, uma incumbência tão boa, que eu não posso guardar só para mim. Quanto mais eu falar dela, melhor. Inclusive, eu estou preparando uma sequência dela, que é Tu Me Amas, né? Vou fazer ela semana que vem, na Casa Espírita aqui de Itaúna, Francisco de Assis. Também tem vídeo, vocês podem pesquisar. Mas o Sermão do Cenáculo, ele começou assim com um desafio, porque a gente está falando de 155 versículos só de João. E dos outros evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, a gente tem ali 104 versículos. Então, em João, a gente começa do capítulo 13 e vai até o 17. Então, é pretensão falar de tantos versículos, de tantos capítulos em uma hora. Mas aí, eu falei assim, não, vou me debruçar, né, nesse tema para que eu possa ter mais conhecimento sobre o assunto, melhorar meu poder de síntese, e, sobretudo, né, poder compartilhar com vocês o que eu aprendi, para que esse crescimento aumente cada vez mais. E o Sermão do Cenáculo, o que é, né? O sermão é uma orientação, né, uma condução daquilo que a gente deve fazer, um direcionamento, e o cenáculo? O cenáculo vem de cena, em latim, jantar, ceia. Então, foi um sermão na ocasião de uma ceia. E que ceia que foi essa, né? Vamos lembrar que nos costumes judaicos, né, havia as festas, e a festa da Páscoa era uma das festas mais comemoradas, né, mais felizes, porque ela representava Pichá, né, ou Pesach. Eu não sei bem o termo em hebraico, mas
significa passagem. É quando você liberta os hebreus da escravidão do Egito. E eles passam ali pelo Mar Vermelho, vão para o deserto, e saem se vendo livres da escravidão, né, que eles estavam passando. E o interessante é que essa comemoração, esse sermão, ele ser, de fato, numa ceia, é porque quando você chama as pessoas para a ceia, você chama para sua casa, você chama para um recinto mais íntimo. Logo, as pessoas que participam dessa ceia são pessoas mais próximas, mais íntimas. E você chama, então, na sua intimidade, para cear com você. E ali eles fazem aquela ceia, onde o Sermão do Cenáculo é muito mais conhecido como a última ceia. Está vendo como é que vai ficando familiar, assim, os nossos ouvidos, as coisas? Vocês vão ver que daqui para frente eu vou falar muitas coisas que vocês já cansaram de ouvir. Seja no momento quando católicos, seja depois espíritas, e vocês vão ver, mas foi ali que aconteceu isso? Por isso que são tantos versículos, né? Esse sermão, imagine que a questão que eu estava falando da ceia, o jantar, você convida as pessoas para participar com você, então o patriarca, o dono da casa, aquele que é o principal do jantar, ele parte o pão, né, em sinal de respeito, em sinal de admiração, em sinal de fraternidade com seus convidados. E ele recebe a todos ali com todo carinho, com todo amor. As ceias são confraternizações, não só na crença judaica, como na hindu, mas na nossa também, né? É comum partilhar da ceia em um momento de alegria, de confraternização. E daí, a gente vai pensando o seguinte: como que se dá esses momentos, né? Porque se a ceia principalmente reflete nos companheiros, ou seja, vem de compane, aquele que come o pão com você, a gente vai vendo que tem uma grande questão no que é ser o evangelho, ou o pão da vida, ou o pão espiritual. A gente sabe que o evangelho é o alimento que sustenta a alma, ou é o pão que sustenta a alma. A gente sabe que o pão que nos sustenta fisicamente, esse pão, a gente ingere esse pão, ele vai para a nossa digestão, como processamento na digestão, para que dele os nutrientes sejam assimilados pelo corpo e sustentem o corpo físico. Então, quando Jesus traça esse paralelo entre o pão, que é físico, para o pão espiritual, ele fala também que o pão espiritual, ele nutre a vida, ele está, então, nos sustentando. A gente precisa ter, né, sempre conosco essa questão de que, do que eu me alimento? O que é esse pão da vida? Se tudo que eu estou sorvendo de maneira ampla, meu alimento de forma ampla, aquilo que eu consumo está me nutrindo, aquilo tem que ser bom. Por isso que a gente precisa levar as coisas no processo de ingestão, como nós estamos fazendo agora. Nós estamos num processo de ingestão, nós estamos participando de um estudo, de uma palestra, falando do Evangelho, colocando isso para dentro. A minha pretensão também é que durante a semana isso fique na memória de vocês e aguce a curiosidade para que vocês possam pesquisar uma coisa ou outra, ajudando nessa digestão daquilo que foi ingerido agora. E o processo,
continua, porque há uma assimilação. E assimilar é você depois começar esse burilamento de transformar os seus hábitos, de você ter uma conduta nova, de você fazer aquilo que precisa ser feito. E essa assimilação, sim, vai nutrir o seu espírito e vai te elevar. Isso é um processo que não é para curto prazo, é um processo para várias encarnações. Então, sejamos vigilantes em tudo que a gente está fazendo, a ingestão. Como diz Hipócrates, né? Faça da sua medicina o seu alimento, e o seu alimento a sua medicina. Então, esse alimento, de forma ampla, ele tem que ser o quê? Né? Tem que ser coisas boas. E a gente tem que fazer, como orienta Jesus, fazer isso na memória dele. Então, quando você for fazer alguma coisa, faça na memória dele, faça uma prece antes, para que ele esteja junto. Selecione aquilo que você vai ingerir, os vídeos que você assiste, né, as suas ações, as suas escolhas, as músicas que você ouve. A gente precisa, num constante processo de ingestão, fazer uma boa digestão, para aquilo que a gente assimile seja bom. Então, quando a gente fala disso e fala da ceia, fica muito vivo na nossa memória a questão do momento, onde a gente vê muito nas missas, que é o ápice da missa, né, o momento em que é o ponto mais alto. Deixa eu só aumentar aqui minha câmera, que eu não sei por que ela diminuiu. Agora deu certo. O ângulo está certo aí, Demir? Tá, né? Tá bom. Beleza. Então, a gente vê nas missas, assim, tomando o pão, dando graças, e partiu e serviu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em minha memória. Vocês se lembram disso? Com certeza. Então, a gente precisa saber realmente que pão é esse. Esse pão do Evangelho, toda a nossa questão de ingestão, digestão e nutrição, para que a gente possa, de fato, elevar a nossa alma, nosso espírito. E este fazer isso em minha memória é estar com ele nesse processo. E mais adiante a gente ouve lá também assim: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Isso também é familiar, né? E a gente vê que ele está fazendo ali um prenúncio, porque havia no caminho, sobretudo aquilo que ele ia acabar, ele ia passar, após o sermão do cenáculo, a crucificação. Então, haveria sangue, suor e lágrimas, mas também com os seus discípulos. Basta a gente lembrar quantos holocaustos, quantos foram martirizados, como Pedro foi crucificado de ponta cabeça, decapitações, não foi assim? E as perseguições aos cristãos, Saulo, o judeu, perseguia os cristãos, depois se tornou Paulo, se tornou um cristão. Os pagãos, os romanos, perseguiam. Como você chega para o imperador romano e diz: você não é Deus? Por isso eram perseguidos. Como você diz para os romanos que existe apenas um Deus? Por isso, eles iam sendo lançados para o circo romano e falando: ave, ave, ave Cristo, ave Cristo, ave Cristo, e não ave César. Iam cantando, glorificando ao Cristo. Então, nisso ele prenunciava o que estava por vir. Então, imagine vocês, aquele jantar, as pessoas chegando, se colocando em suas posições, uns meio que se acotovelando, querendo ter um lugar à mesa mais próximo de Jesus, né?
dando uma pretensão de que estando mais próximo era mais importante, as vaidades humanas. E uma mesa não como aquela do Michelangelo, aliás, foi do Da Vinci, né? Da Vinci pintou a mesa, a Última Ceia. Mas é uma mesa em forma de U, a mesa romana. E essa mesa, ela tem Jesus ali ao seu centro, e ele avisando, né, que estava chegando o momento de se cumprir as Escrituras. Ali era um momento de confraternização, sim, pela Páscoa, mas também um momento de despedida. Como eu disse, um momento para os íntimos, porque o sermão de cenáculo estava ali para os íntimos, oposto do sermão da montanha que estava ali para a multidão, onde você fala alto, fala para todos. Quem precisava estar ali eram os íntimos, aqueles que estavam na mesa, para naquele sermão entenderem o que estaria por vir, entenderem que aquele que você mais preza, aquele que você conta, a sua referência, não estaria ali na presença física depois daquele jantar. Imagina você perder a pessoa que te dá referência, que te dá segurança, que te orienta, que te cura. Ela fala que vai embora e você fica. Não pode te levar. O lugar que ela vai, ela não pode te levar com ela. Então, dá uma sensação assim de abandono. São vários sentimentos. Mas aí, aquela inquietação, aquela ansiedade de saber, tá, mas ele vai, quem toma o lugar dele? E aquele burburinho, e de repente parece que Jesus não estava ali. Eles conversando entre si, e Jesus vai e busca uma bacia de água, cinge uma toalha aos rins, assim, na altura um pouco acima da cintura, como faziam os escravos. E começa a lavar os pés de cada um. Ele lava e seca os pés de cada um, dando uma lição de humildade, de pureza. E eles começam a ver naquele silêncio dele, mas na sua ação, um novo ensinamento. Ele está mostrando ali que a autoridade é para ser entendida como uma função que você tem de servir o outro, e não de se servir do outro. Então, você precisa entender que o sentimento fraterno, ele exclui qualquer tipo de superioridade das pessoas. Essa é a lição ali, ao lavar os pés. No judaísmo, as partes do corpo costumam ter significado, a mão esquerda, a mão direita, os pés. Os pés significam sentimentos. Então, ele lava os sentimentos, ele purifica os sentimentos. Que ali eram de mesquinhez, vaidade, inveja. E ele dá essa lição a todos. Mostrando que o maior é quem serve o menor. Mas, naquele momento, chega a vez de Pedro, Pedro fala, não lave os meus pés, eu não sou digno. E Jesus responde, se não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. O que é ter parte? É você entender o propósito, você entender a missão e se comprometer em fazer parte dela, dessa missão, desse propósito. É estar junto. Entender que você está ali para fazer o que precisa ser feito. Então, Pedro diz, como ele tem aqueles rompantes, né, exagerados, ele fala assim, então lave também a minha cabeça e meu corpo. Jesus diz que não é preciso, porque eles já tomaram banho. Era mesmo o costume da época, porque os escravos lavavam os pés dos seus senhores quando chegavam da rua. É bom lembrar que eles estavam numa ceia, numa festa, então tinham tomado banho, vestiram as suas melhores roupas. Mas Jesus fala, vocês já tomaram banho, não é preciso. Esse banho representa o batismo, a transformação do ser, a virada de chave, matar o homem velho e dar lugar ao homem. Eles já foram batizados, já sabiam
que tinham que mudar o seu propósito de vida. Era o momento, então, de passar revista, fazer uma revisão, aconselhar, dar direcionamento. Essa é a oportunidade daquele momento. Jesus acaba de lavar os pés de Pedro, acaba de lavar os pés de todos os seus discípulos, e ele diz assim: eu sou Senhor e Mestre, também lavei os pés de vocês e também deveis lavar os pés uns dos outros. A lição de servir, ser humilde. Deixou ela assim bem destacada ao fim. Embora os sacerdotes, a igreja, possam relevar, deixar como relevante os pontos mais altos, a Eucaristia, o lava-pés, o ponto mais alto do sermão do cenáculo são os seus ensinamentos. E aqui, a gente vai vendo aqui, lá no livro Boa Nova, vou pedir uma licença para ler um trecho para vocês, como Humberto de Campos, no capítulo 25, ele descreve esse momento como um bom repórter que ele é. Jesus diz para eles o seguinte: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura, humilhado e ferido terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que triunfe definitivamente a verdade. O mundo ha conhecido apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humano. Os homens têm aplaudido em todos os tempos as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificaram com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram a força, o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai a fim de ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Então ele fala da vitória daqueles que tombam no mundo, ele fala da vitória dos que sabem ser derrotados entre os homens. Ele mostra para a gente que o ímpio, aquele que pensa que ganhou, que tirou vantagem, na verdade ele perdeu. Ele não se elevou, ele se rebaixou. E mostra que o justo, quando cai, se eleva, é sustentado. Quando cai, no sentido de quando perde, aparentemente ele perde. Ele se tomba para o mundo, mas se eleva para Deus. E Jesus vai dando sequência, e lá no início do capítulo 14 de João, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes em mim. Ele convoca: credes em Deus? Credes em mim. E esse discurso vai desenrolando nesses capítulos, e a gente vai vendo assim vários versículos que são muito familiares aos nossos ouvidos. Ele vai falando já no início: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E assim vai. Tem muitas coisas que a gente já sabia, mas talvez não sabia que estava ali, no Sermão do Cenáculo. São as orientações de Jesus. E aí, ele vai dando a diretriz, mas a mensagem mais importante é aquela que ele coloca em João 13, 33 e 35. Ele fala o seguinte: filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Para onde vou, não vos podeis ir. Dou-vos um novo mandamento. Aí a mensagem mais importante: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos,
se tiverdes amor uns aos outros. Então, está mais fácil reconhecer quem é discípulo, né? Mas a grande questão aqui é que ele deu uma elevada do sarrafo, né? Como a gente fala no atletismo, onde o salto em altura, na escala, ficou mais alto, ficou mais difícil. Porque o que é amar uns aos outros como eu vos amo? O que é isso? Não é mais amar o outro como eu me amo. Não é mais amar o próximo. Então, vamos fazer um recorte aqui. O que é amar? Segundo Joana de Ângeles, amar é conservar as leis naturais, as leis de Deus, preservando a vida pelo que ela apresenta. Seja a minha vida, ou seja a vida do outro ser. Então, do outro ser, pode ser muita coisa. Então, esse outro. Então, não se tratava mais do próximo, que a gente vê ali nas leis de Moisés, amar o próximo como a ti mesmo. Agora é o outro. Então, o outro abrange muito mais que o próximo. O Criador é o Criador, e nós somos as criaturas. Nós, no estágio hominal que estamos, acima do estágio animal, do vegetal, do mineral, nós somos os primogênitos aqui neste mundo dessa criação. Então, Deus espera que nós possamos zelar por aquilo que Ele criou, pelo outro. E é muito fácil a gente começar a pensar nisso, porque tem muita gente que tem pet em casa, um cachorro, um gato, um passarinho, zela pelo outro, né? Mas eu vou além, não é só a gente cuidar das plantas e tudo mais. Mas vamos fazer uma metáfora desse outro, tanto o próximo quanto a questão animal, vegetal, mas na natureza a gente pode pensar num rio. Gosto muito de pensar num rio nesse ponto. Porque o rio, ele corta uma cidade, trazendo para essa cidade essa água que é tão importante para a vida, para nutrir a vida, saciar a sede, para a higiene pessoal, para fazer a comida, para fazer a higiene dos nossos lares. Útil para tanta coisa, trazendo vida para essa cidade. E nós, o que fazemos com o rio, o outro? A gente dá o que para ele? Poluição. A gente mata o rio. Ele nos dá a vida e nós provocamos a sua morte. Será que nós estamos sabendo amar, preservando a importância dele e conservando, como Joana de Jesus ensinou, o significado de amar? Será que a gente está enxergando o outro? E aí Jesus fala nessa questão de que amar como eu vos amei. O que é esse amar como eu vos amei? É, sobretudo, a gente entender que o que eu faço afeta o outro. E que o outro faz me afeta. Então, a gente precisa estar sempre em convergência, andando juntos, remando para a mesma direção. Cada um tem a sua missão, a sua responsabilidade. Então, se cada um faz o seu melhor, faz com excelência, faz intuído pelo bem, ele vai promover o quê? Fardo leve, descanso, união, aprendizado. Mas se ele faz ou deixa de fazer, ele faz e promove o caos nessa lei de sociedade. Então, o que Jesus está falando é isso. O que eu faço afeta o outro. O que o outro faz me afeta. E o que eu deixo de fazer também afeta o outro. Aquilo que me cabe fazer eu não faço. Questão 642 do Livro dos Espíritos. Então, eu sou responsável pelo bem que eu deixo de fazer.
em virtude desse acontece o mal, é minha responsabilidade. E é por isso que a gente tem que estar sempre entendendo, né, que a gente pode fazer, e fazer mais, e fazer melhor, e fazer para o outro, seja o próximo, seja o rio, seja a natureza, de qualquer forma, não importa. Mas a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E aí a gente vai vendo aí o exemplo de Francisco de Assis, irmão do Sol, irmão Lula, irmão dos animais. Ele já sabia o que é o outro. E mais adiante a gente vê o Chico, quando iam detetizar a roseira, né? Ele falava, formigas, show, amanhã eles vão detetizar aqui. Né? E vai, né? A gente tem que pegar e entender como essas pessoas, como ele, o Chico, a irmã Dulce, a Madre Teresa, Gandhi, fizeram tanto pelo outro, tornaram a vida do outro melhor. Com eles, o fardo é leve. Assim que Jesus nos ensina, tem que ser fardo leve. E Jesus não perde a oportunidade no Sermão do Cenáculo, fazer uma parábola. Ele fala da videira verdadeira. E ele fala que ele é a videira e os seus discípulos são os troncos. Então, essa seiva, né, essa fé viva, nutre esses troncos para que eles possam dar bons frutos. Porque aquele tronco que não dá fruto é retirado para fora. E nós viemos para dar frutos. Viemos para o trabalho, para a utilidade, para a nossa transformação. E por isso nós não podemos perder essa oportunidade da encarnação e sermos lançados fora. Nós caminhamos em células, em fileiras, como diz Paulo, no livro Paulo e Estevão, que ele fala para João Marcos, aquele que é sobrinho de Barnabé, filho de Maria Marcos, estava com Barnabé e Paulo em missão, e ele ficava lá muito jovem, fazendo as tarefas domésticas, lavando a roupa, cozinhando, enquanto Paulo estava na tecelagem, Barnabé estava na olaria, e ele estava desgostoso de fazer aquilo. Então, decidiram permitir que ele voltasse para a casa dele, ele estava infeliz. E Marcos, então, quando estava no porto, levado por Paulo, Paulo disse para ele assim, sem alegria, claro, era uma despedida, ele fala assim, Deus te abençoe e te proteja, mas não te esqueça que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem, entretanto, os que desgarram têm de chegar por conta própria. E aí Marcos fala assim, vou fazer o meu melhor, vou servir a Deus com toda a minha alma. E se despede. E faz, porque ele se torna um dos evangelistas. Então, eu pergunto para vocês, estamos caminhando em fileira? Essa fraternidade espírita, unidos, aqui falando do Cristo, do seu evangelho, no Sermão do Cenáculo, estamos. Estamos juntos. Estar juntos nesse propósito, nessa fileira, nessa célula, faz com que possamos nos ajudar e superar os nossos desafios, entendermos um propósito muito maior daquilo que fazemos. Faz com que estejamos despertos, estejamos atentos, e a gente, então, entende a importância de estarmos aqui, de trabalharmos para a nossa evolução. Ao passo que a gente se desgarra, a gente fica na questão de mortos em vida. A vida passa e a gente nem viu. Vai passando dia após dia, você torcendo porque a vida passe, para que o final de semana chegue, para que o mês chegue, você possa receber o seu salário, para que cheguem as férias, para que você se aposente, ou seja, para que a vida acabe. O que você fez dela? Porque a vida é aquilo que a gente faz dela. Então, aqui, estando despertos, estando
entendendo melhor o Evangelho, a doutrina espírita, a gente se mantém nessa célula, nessas fileiras, e a nossa encarnação vai valer a pena. Jesus fala também, nessa parábola, para finalizar, que ele é o viticultor. Aliás, que ele é a videira. Me desculpe. E o viticultor é Deus. Por isso que essa missão, essa questão toda que a gente está trabalhando aqui nesse exercício de fé e buscando nos melhorar, isso nunca será perdido, porque ele cuida da vinha, do vinhedo, ele cuida das videiras, e essas videiras darão frutos, porque a fé sem obras, ela é morta. Mais adiante, tem a vinda do Consolador. Então, Jesus anuncia que virá outro Consolador. Nas suas palavras, ele disse que não podia dizer tudo, mas caberia a outro Consolador complementar e relembrar os seus ensinamentos. Ele complementa, porque ele tira o véu, sem as alegorias agora. Ele fala de forma direta, num livro que responde cada pergunta, um método pedagógico. E vai relembrar os seus ensinamentos, que sabia que, com o tempo, eles seriam distorcidos. Então, quando ele fala da vinda de outro Consolador, ele dá duas mensagens. A primeira é que tem outro Consolador, mas que antes ele é um Consolador. Ele esteve ali, como estava naquele momento, orientando, consolando, dando direção, aquele que curava pessoas, e veio cumprir a sua missão aqui na Terra e ser crucificado. Mas que viria outro. Mas esse outro não seria mais uma persona, um espírito apenas. Mas sim, inspirado pelo Espírito de verdade, muitos espíritos viriam do plano espiritual para o plano material. E permaneceriam agora eternamente conosco. Por quê? Porque eles estão simultaneamente nos dois planos. Porque se Deus manda, ele vem de lá. É como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que vem? Ele fala, vem. Quando você diz vem, é porque você já está lá. Você chama a outra pessoa para vir. Quando você diz vai, você não está, você só envia o outro. Você fica. Então, se ele disse vem, ele é o caminho, e por isso é a verdade, a vida. E quando ele diz que o Pai mandaria, ou seja, vem de lá, ou seja, vem de Deus. E por isso, desta forma, vem de forma permanente, onde a gente pode tocá-lo. E quase 2.000 anos depois, chega para a gente o Consolador prometido, a doutrina espírita, esclarecendo e consolando. A gente vê aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte: o Espiritismo vem no tempo assinalado cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside o seu estabelecimento. Cristo disse, ouça os que têm ouvidos para ouvir. E essa consolação chega, e como ela chega de forma oportuna, né? Como é bom você ter um alento, você começar a entender que tudo tem o seu propósito, existe uma lei de causa e efeito. As leis, quais são elas? Sociedade, trabalho, progresso, justiça, amor e caridade. A gente vai aprendendo com esses conceitos e dando sentido real para a nossa vida. Por estarmos aqui, o para quê disso tudo. Imagine você poder dizer para uma mãe que sofre a maior dor do mundo, que é perder um filho, que ele ainda vive, que isso aqui é só um até breve, eles vão se reencontrar. Que tem também essa missão mediúnica, tão bonita que o Chico fez, que foi a sua principal missão, a gente vê no filme As Cartas das Mães de Chico, né? Quantas cartas, quantas foram consoladas?
Sabemos também, estudando a mediunidade, sobre o desdobramento, que a gente pode estar com aqueles que não estão mais nesse plano em desdobramento, e acordamos bem, felizes, tranquilos. Aquela dor vira uma saudade pura, não mais um sofrimento. E a gente vai entendendo esses mecanismos. Entendendo que, muitas vezes, uns têm uma vida saudável, outros nascem com deficiências físicas e cognitivas, a gente não precisa mais perguntar que Deus é esse. A gente sabe já a lei de causa e efeito, os propósitos, as expiações. Se alguém mal tem dinheiro para comprar o que comer, ou depende da ajuda do outro, do olhar do outro, olha eu falando do outro de novo, agora tem um significado com um peso maior. Mas depende do outro para comer, e muitos têm muitas riquezas. Deus é justo e a gente aprende com o Consolador que Ele é. Há injustiças, mas não há injustiçados. E a gente vai aprendendo isso tudo no Evangelho, segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no Céu e no Inferno, na Gênesis. E vai estudando e a gente vai buscando uma resignação positiva, porque a resignação que a gente aprende no Evangelho, ela é o consentimento do coração. E a obediência é o consentimento da razão. E é muito mais fácil caminhar assim, porque não há revolta. E se não há revolta, a gente não fica maldizendo a vida e perdendo tempo e deixando de aprender. Porque aqui a gente aprende, a gente resgata, a gente ensina, a gente vive e vive em abundância. Como eu falei, quando a gente tem um Consolador, a gente reconhece esses ensinamentos do Evangelho, essa doutrina que salva, a gente não tem um horizonte de morte, a gente tem um horizonte de vida. Que o Espiritismo matou a morte. No fim ali do sermão, do cenáculo, no final da ceia, Jesus faz uma oração. Ele termina a ceia fazendo uma oração para si mesmo, para os seus discípulos e para todos aqueles que viriam depois. Para a gente. Lembra do sangue, né? Sabia do sofrimento, de tudo que eu ia passar. E o interessante que Jesus ali, mais uma vez, faz uma oração. Ele nos ensina o tempo todo a orar, a se conectar com Deus. Ele orou para escolher os apóstolos, saber quantos seriam. Ele nos ensinou a oração, Pai Nosso. E aí, eu aprendi com um filósofo americano, ele já é desencarnado, ele fala sobre a formação espiritual cristã, o nome dele é Dallas Willard. Ele diz que a oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que nós estamos fazendo juntos. A oração é uma conversa com Deus a respeito daquilo que estamos fazendo juntos. E quando Jesus ora, ele está mostrando isso. Está se conectando com Deus, está fazendo com Ele. E quando Ele nos ensina a orar, Ele nos está apresentando esse caminho. Então, por que a gente vai fazer as coisas sozinho? Se a gente pode fazer com Ele, com Deus. Se quando a gente faz com Ele, a gente é intuído e o fardo fica leve. A gente é intuído a vencer o desafio, o obstáculo. E o caminho fica mais tranquilo. Mas a gente quer ir sozinho, a gente quer fazer o caminho do filho pródigo, né? E estar com os porcos e depois lamentar. Junto do meu pai era diferente, né? E a gente faz o caminho de volta. Então, estarmos andando a esmo, não estar fazendo com Deus, não é inteligente, não é estratégico, e não é cristão. Então, a gente precisa caminhar com Ele, né? E realizando com Deus, a gente garante a nossa excelência, fazer o nosso melhor. E a gente tem uma vida, então, de paz, de alegria e constrói sabedoria. Então, por que não fazer com Ele? Por que não sacralizar tudo que a gente faz? Tudo que você faz com Deus, conectado com Ele, você eterniza. Não fica na banalidade.
E Jesus também nos ensina sobre a morte. Ele fala dessa questão de que as escrituras iam se cumprir, ele iria ser crucificado, e ele aceita e recebe e aceita essa cruz. E vai ser crucificado, martirizado. Por quê? A morte, que nós espíritos chamamos de desencarne, ela que dá o sentido para o nosso encarne. A gente sabe que a gente vem para cá com uma data de começo e uma data de fim. Então, essa missão é uma missão, ela tem que ser entregue. Ela precisa ser fechada, concluída. Então, ela tem um tempo. Esse tempo tem o seu início e ele acaba. Esse é o sentido dessa morte, que não mata o espírito, que a vida continua. Mas é a morte no sentido de que, eu preciso fazer da vida o meu melhor. Se eu estabelecer um compromisso para reencarnar aqui, fazer o meu melhor, aprender, evoluir meu espírito, é isso que eu preciso fazer. Para que essa vida tenha sentido. Como diz a música que eu falei com o Toninho, né? Um dia a gente chega e no outro vai embora. Então tem que ter sentido essa missão. O que eu fiz entre o dia que eu cheguei e o dia que eu parti? Não é? Então vamos pensar nessa missão e fazer dela, então, o nosso melhor. A exemplo de Paulo, né, o apóstolo, combatendo o bom combate, guardando a fé, cumprindo a carreira até o fim, sem nos desanimar, mas com entusiasmo de estar com Ele, com Deus. Por isso, a prece. Mas aí, a gente está falando de Jesus, está falando de Deus, vamos trazer isso para uma coisa mais próxima, né? Uma personalidade mais próxima. Gandhi, numa das suas últimas entrevistas, para quem não sabe, Gandhi, ele libertou a Índia do domínio dos ingleses. E depois foi assassinado. Foi assim que ele desencarnou. Desencarnou em janeiro de 1948. Mas em algumas entrevistas antes, não sei se foi a última, ou uma das últimas mesmo, perguntaram para ele assim, qual que é a mensagem que você deixa para a Índia? E ele diz assim, a minha mensagem é a minha obra, a minha biografia. E a gente pode falar isso? Será que a gente pode falar que o que a gente deixa ao final da nossa encarnação é a nossa obra, a nossa vida, a nossa biografia? Será que nós estamos cumprindo o que precisamos cumprir? Será que nós estamos sendo responsáveis com isso? Porque a gente precisa entender o propósito de estarmos aqui, né? Que é amar, que é perdoar, que é ter essa vida em abundância, horizonte de vida. A gente precisa perceber que o que a gente recebe, a paz e a felicidade, não é o máximo que a gente ganha. Na verdade, a gente descobre que a maior paz é construir paz no outro. E a maior felicidade é proporcionar felicidade no outro. Esse é o sentido, lembra do lava-pés? O maior serve o menor. Quando a gente começa a trabalhar pelo outro, para o outro, a gente cresce. Né? Porque cada dia basta o seu mal. A gente tem que andar sabendo que a gente pode fazer mais, pode fazer melhor, pode ser fardo leve, pode ensinar, pode amar e pode perdoar. E, por fim, no sermão, também tem lá a volta do Cristo. Eu deixei por fim para falar da volta do Cristo, porque para aqueles que estão despertos, têm um horizonte de vida, o Cristo jamais se foi. Ele permanece conosco. Mas para aqueles que estão despertando, ou no momento que vão despertar, e nós estamos caminhando para isso, né? E a gente fica titubeando, fica caindo, mas a gente levanta. E a gente está nessa célula para o nosso despertar, na verdade. E a gente desperta como Paulo despertou. Né? Lá no final ele diz assim, não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim.
Essa é a volta dele. Entender que, agora ele tomou lugar dentro de mim. É ele que me guia, ele que me intui, ele que me apresenta soluções às dificuldades, é ele que me convoca a fazer o que precisa ser feito, porque eu sou um instrumento do bem. Então, essa é a volta do Cristo, após o nosso despertar. É não mais rejeitá-lo, mas estar com ele. Cada vez mais próximo. Bom, gente, eu gostaria de agradecer a todos pela paciência em me ouvir, né? Gratidão, vocês, se eu puder contribuir com mais alguma coisa, se alguém quiser participar, acrescentar ou fazer uma pergunta, estou aberto aí, podem perguntar. Eu espero ter passado a mensagem, como eu falei, é uma pretensão de falar do sermão do cenáculo, porque ele é gigante. Mas, assim, a minha questão com vocês em apresentar esse estudo é trazer, assim, uma intimidade com o assunto ao ponto de que vocês possam falar assim, opa, me interessei mais e quero saber mais. Isso aqui foi só a isca e o anzol. Vocês vão lá atrás do peixe, vocês vão achar muitas outras informações. Muitas outras informações. Tem muita coisa aí que eu não consegui falar, não dava tempo, mas que vão cada vez mais nos dar mais competências, capacidades para estarmos encarnados. Porque é um momento de direcionamento, de condução que Jesus está tendo com todos os seus discípulos. E nós buscamos ser os seus discípulos. Muito obrigado. Nossa gratidão, perfeitas reflexões. Façamos o nosso melhor, né? A cada dia. Bacana demais. Você termina para a gente com uma prece, pode ser? Claro, com todo gosto. Né? Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos por mais este momento em que podemos falar do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Agradecemos por todos estes que nos deram tanto essas revelações que a gente falou hoje, essa compreensão que a gente tem muito maior do que em tempos idos. Hoje o caminho é de muito mais luz do que no passado. Hoje caminhamos com muito mais consciência. Por isso, agradecemos ao Pai, orando com Ele, para que possamos sempre estar com Ele, fazendo juntos o que Ele preparou para a gente. Que Deus abençoe a todos, abençoe o lar e a família de cada um. Deus abençoe a semana de cada um. Muito obrigado pelo convite.